A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados ouvintes. Espero que todos, ao estarem conosco nesta oportunidade, estejam bem de saúde, bem de alma, bem espiritualmente. Nesta oportunidade, vamos meditar sobre um assunto que tem dividido as opiniões, mas que, no meu entendimento, é uma coisa que deve ser um pensamento único para a igreja. E para que a nossa meditação flua, nós vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada no livro de Êxodo, no capítulo 20, no verso 13, que diz assim: não matarás. É o sexto mandamento da lei de Deus. Antes de continuarmos, vamos fazer uma breve oração para que Deus abençoe a nossa meditação. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua presença. Pedimos da Tua graça, Senhor, orientação do Teu Santo Espírito. Senhor, fala conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Semana passada, as notícias acerca do aborto foram bastante, como dizer, impactantes. Em Santa Catarina, uma menina de 11 anos, grávida, e de mais ou menos 7 meses de gravidez, resultado de um relacionamento que ela teve com outro menino, um menino de 13 anos, filho do seu padrasto, foi levada adiante de uma juíza e a mãe expressou o desejo de que, em relação àquela gravidez, ela fosse interrompida. A juíza tentou de todas as maneiras aconselhar aquela criança e aquela mãe da criança a não efetuar o aborto, mostrando as consequências do ato. Essa tentativa da juíza virou notícia nacional e talvez, provavelmente, internacional. Contra a juíza, que queria, de alguma maneira, ajudar a menina. Até que
a mãe da criança conseguiu levá-la, a menina, a outro juiz, e em 22, agora de junho, quarta-feira, nós estamos no ano de 2022, a menina foi levada ao procedimento que levou à retirada daquela criança que estava no seu ventre. Nesta mesma semana, já agora na sexta-feira, dia 24 de junho, a Suprema Corte Americana, analisando o caso Roe versus Wade de 1973, chegou à conclusão que aquela decisão que na época favoreceu os abortistas, Roe era uma moça que na terceira gravidez queria interrompê-la, e o Wade é o promotor. O caso ficou famosíssimo com esse nome, Roe versus Wade, e a moça ganhou. Naquela ocasião, a corte que julgou o caso deu vitória a ela e ela pôde interromper a gravidez, e isso se tornou nacionalmente base para que outras mulheres nos Estados Unidos da América pudessem também interromper a gravidez. Mas, na sexta-feira passada, a Suprema Corte Americana, julgando o caso novamente, não decidiu que aquele caso não é uma coisa para ser decidida pela... Não consta da Constituição norte-americana, portanto, não é um caso para a Suprema Corte julgar. E a partir então de sexta-feira passada, cabe aos estados americanos, lá é uma confederação, cabe aos estados americanos decidirem se as mulheres do seu estado podem praticar o aborto ou não. E, segundo os noticiários, isso vai fazer com que pelo menos 50% dos estados norte-americanos não permitam mais o aborto. E isso também gerou uma celeuma nacional e internacional. Imediatamente, o presidente norte-americano Joe Biden comentou no seu Twitter indignado com o desfavorecimento das mulheres de não terem mais o direito de fazer o aborto. Ou seja, ele foi contra a decisão da Suprema Corte Americana no sentido dela não permitir diretamente o aborto. No entendimento do presidente norte-americano, as mulheres têm todo o direito de praticarem o aborto, se assim o desejarem. Também, na mesma ocasião, o presidente da França, Emmanuel Macron, também passou um Twitter também indignado com
com a decisão da Suprema Corte americana, defendendo o direito das mulheres de abortarem. Em contrapartida, aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro, também no Twitter, manifestou a sua indignação não pelas mulheres, mas por aquele feto de 7 meses por aquela vida de 7 meses que estava sendo retirada abruptamente da menina de 11 anos em Santa Catarina. Então ficou claro para todos que o presidente norte-americano e o presidente da França, Macron, ambos são a favor do aborto. E também ficou claro que o presidente Bolsonaro é contra o aborto. O Salmo 139, os versículos 13 a 16, eu vou ler na Nova Versão Internacional, diz assim: Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado. E entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Salmista, maravilhado, porque Deus estava presente na sua criação, ainda no ventre da sua mãe. Então, como a igreja deve se posicionar diante desta situação? Na minha opinião, a igreja não pode concordar com uma sociedade que pratica o homicídio. E o aborto é um homicídio. O sexto mandamento, não matarás, seria melhor traduzido como não cometerás homicídio. Porque ali o que Deus está falando é que é para o homem não tirar a vida do outro homem. Então, não concordamos com uma sociedade que pratica homicídio. A igreja tem uma responsabilidade em relação ao aborto. E falha quando, em 3 ocasiões, quando fechamos os nossos olhos, quando calamos a nossa boca e quando cruzamos o nosso braço. Quando é que fechamos os nossos olhos? Eu me recordo de uma situação em que Davi cometeu adultério. Tinha uma vizinha, Betseba, casada com Urias. Urias era um militar, estava em batalha. A mulher estava sozinha, se banhando e trocou olhares com Davi. E dali surgiu um relacionamento condenado pela palavra de Deus, um adultério. E daquele adultério
foi gerada uma criança. Um embrião estava ali no ventre de Betseba. Naquele tempo, os médicos ainda não tinham conhecimento para praticarem um aborto. Então, eu creio que se a medicina tivesse conhecimento naquela época, Davi teria induzido a Betseba a praticar um aborto, mas isso não ocorreu. E Davi, querendo esconder que era o pai daquela criança, mandou chamar Urias lá da frente de batalha para que ele viesse na sua casa e dormisse com a sua esposa, e depois ele, em consequência disso, eles poderiam alegar que aquela criança era filha de Urias e não de Davi. Mas só que Urias era um soldado muito fiel aos seus comandados, e ele se recusou a dormir na sua casa, porque ele achou que não era justo ele fazer isso enquanto os seus soldados estavam na frente de batalha. E aí Davi ficou em aperto e tomou uma decisão ainda mais terrível. Mandou Urias de volta para o campo de batalha e escreveu para o seu general Joabe, que comandava as tropas de Israel naquela ocasião, que colocasse Urias no lugar mais perigoso, na frente de batalha, para que Urias fosse atingido pelo inimigo e morresse. E isso de fato aconteceu. Urias foi para a frente de batalha e veio a morrer em combate. E aí Davi remediou a coisa casando com a viúva. Porém, o profeta Natã, um homem de Deus, foi a Davi e expôs toda a situação de Davi. Contou uma história e depois confrontou Davi. Davi, você é esse homem que cometeu esse pecado tremendo. Mas eu fiquei pensando, irmãos, até tudo isso acontecer, muita gente ali do reino de Israel tinha visto, sabia daquele adultério de Davi. Davi era um rei, ele vivia cercado de homens, auxiliares. Nós sabemos que uma pessoa numa posição que Davi ocupava, uma pessoa que governa, ela tem seguranças em sua volta, ela tem ajudantes para comer, para se vestir, para todo tipo de atividade. Betseba também não era uma pessoa pobre, era uma pessoa de posse, morava do lado do palácio, tinha empregadas, as empregadas viram, tinha parentes, certamente essas mulheres sempre estão rodeadas das irmãs e tias e outros parentes, amizades. Onde eu quero chegar? Muita gente em Israel sabia que Davi tinha cometido adultério com Betseba, mas só o profeta Natã teve coragem de ir diante de Davi e mostrar o seu pecado. Ou seja,
Os nossos irmãos em Israel, naquela ocasião, fecharam os olhos. Então, Israel falhou. Quando nós fechamos os nossos olhos, nós falhamos. Você tem parentes, você tem amigos, você vai conversar sobre o assunto, você sabe que determinada pessoa cometeu aborto, e você fecha os seus olhos. O cristão não pode fechar os olhos para isso. Nós temos uma responsabilidade indireta em relação ao aborto. E nós falhamos quando nós fechamos os nossos olhos. Estamos vendo e estamos fingindo que não vemos. Ali aquelas pessoas que cercavam Davi, que cercavam Betseba, o seu próprio general Joabe sabia, todo mundo sabia e ninguém falou nada. Só o profeta Natã foi um verdadeiro servo de Deus que teve coragem de mostrar o crime que Davi estava cometendo. Uma outra situação que falhamos é quando nós calamos a nossa boca. Agora, esses assuntos que estamos falando aqui sobre o aborto, está na televisão, está nos jornais, está no seu ambiente de trabalho, está na sua família. E a maioria deles são a favor do aborto, e você fecha a sua boca. Eu me lembrei de João Batista, profeta de Deus. Herodes tinha casado com sua cunhada, mulher do seu irmão Filipe. Filipe ainda vivo. Herodes o Grande e João Batista não ficou calado, ele abriu a sua boca. Chegou diante do grande rei Herodes e disse, com toda a autoridade que Deus tinha lhe dado: Herodes, você está em pecado. Você casou com a mulher do seu irmão, e isso é proibido na lei de Deus. É muita ousadia espiritual que João Batista fez. Aquilo lhe custou a vida. Herodes mandou prendê-lo, e depois Herodes colocou a sua filha uma mocinha adolescente, atraente, dançando para Herodes. Herodes se entusiasmou tanto com aquela dança, com aquela moça, que prometeu para ela a metade do seu reino, uma forma de dizer que ela poderia pedir alguma coisa, que ele atenderia, e a esposa de Filipe, Herodes, agora casada com Herodes, aconselhou a moça a pedir a cabeça de João Batista. João perdeu a cabeça física,
mas não perdeu a cabeça espiritual. Estava disposto a morrer pela verdade. Não calou a sua boca. Abriu a sua boca. Não se conformou com aquela situação. E você, meu irmão, minha irmã, está conformado com essa situação que o mundo está vivendo? Com esta sociedade que comete o homicídio? E você fica com a sua boca calada? Tem medo de se posicionar contra essas imundícies que estamos vivendo? Eu volto a ressaltar, nós, a igreja, temos uma responsabilidade em relação a essa questão do aborto. Nós não podemos fechar os olhos, nós não podemos calar a boca e nós não podemos cruzar os nossos braços. O povo de Israel, os hebreus, estavam chegando para tomar posse da terra prometida, Canaã. E eles foram pelo lado leste, ali a região da Transjordânia, hoje Jordânia. E as duas tribos, Gad e Ruben, elas, ao verem aquelas terras ali da Transjordânia, acharam boa para a criação do gado, bom pasto. Chegaram a Moisés e falaram: "Oi, Moisés, nós não queremos passar o Jordão, não queremos entrar na terra prometida. Queremos ficar aqui desse lado da terra, que aqui a terra é boa." Aí Moisés juntou os anciões das duas tribos, os anciões das outras 10 tribos, fizeram uma reunião. E Moisés colocou a seguinte situação: agora nós vamos entrar em Canaã e nós vamos. E lá, essa terra de Canaã está ocupada, nós vamos ter batalhas lá. Os irmãos sabem, a primeira cidade a ser tomada foi Jericó. E foi a base da luta, da guerra. E aí Moisés coloca para eles: quando nós formos lá lutar em Canaã, vocês vão ficar aí com os braços cruzados? Ou você vai mandar os seus jovens e militares para lutar conosco? E Gad e Ruben, os líderes daquelas duas tribos, concordaram com Moisés. Falaram: não, quando houver necessidade de guerrear, nós também vamos mandar os nossos soldados para batalhar pela causa do nosso povo. Você não pode cometer esse erro de ficar com os braços cruzados. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Nós estamos vivendo numa sociedade que está dizendo amém para o homicídio. Nós estamos numa sociedade dividida, e aqui não só no Brasil, como em todo o mundo, entre conservadores e progressistas. Quem são os progressistas? Progressistas são aqueles que defendem bandeiras como esta: o aborto. Joe Biden é progressista. Ele acha que o aborto é um direito legal da mulher. E ainda associa com situações de saúde. Emmanuel Macron
francês também é um progressista, defensor dessas bandeiras que estamos vendo como o direito da mulher em abortar quando assim o desejar. A igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor, é conservadora, conserva. O que é conservar para a igreja? Se lembra o que foi dito? Perseverando na doutrina dos apóstolos. Foi o conselho que a igreja deu, de Jerusalém deu, às igrejas que estavam se desenvolvendo fora dos territórios de Israel. Foi a recomendação que Paulo recebeu de que a doutrina dos apóstolos fosse preservada. Já se passaram mais de 2000 anos desta ocasião. E a igreja continua perseverando na doutrina dos apóstolos. Portanto, a igreja é, sim, conservadora. Ou pelo menos deveria ser. Então nós temos que nos posicionar. 3 coisas eu falei para os irmãos aqui nesta ocasião que nós não devemos fazer. Não devemos fechar os nossos olhos, não devemos fechar a nossa boca e não devemos cruzar os nossos braços. Quando assuntos assim, que afrontam aquilo que nos foi deixado por herança por Jesus e pelos apóstolos, pela Sagrada Escritura, trazendo para nós orientação sobre como nos devemos nos portar, devemos nos manter firmes, abrindo bem os nossos olhos contra esta sociedade que pratica o homicídio. Abrindo a nossa boca e não cruzando os nossos braços. Neste ano aqui no Brasil teremos eleições. Essas eleições vão decidir se o Brasil se permanece conservador ou se é progressista. Como a igreja se posiciona? Todos nós temos preocupações financeiras, temos preocupações de moradia, de segurança. Mas essa não deve ser a preocupação maior do cristão. A preocupação maior do cristão não é com a economia do país, não é com a segurança, embora essas coisas não devam ser desprezadas, mas a preocupação maior do cristão deve ser com a ética e a moral cristã, estabelecida já há séculos em nossa terra cristã. O Brasil é cristão, por isso tem que manter firme a sua posição. 3 coisas que a igreja não pode fazer no dia da eleição. Ela não pode votar nulo, não pode votar em branco e faltar na eleição. Então, meu irmão, você vai votar aí para deputado, para senador,
para governador, para presidente da República. Examine bem essas pessoas que você vai votar. Elas são progressistas ou são conservadoras? E agora você já sabe o que você deve levar como valor mais alto, que é a moral cristã na vida da nossa sociedade, para que nós, o Brasil, não seja uma sociedade homicida. E não podemos fechar os nossos olhos. Temos que olhar bem os candidatos e ver para que lado eles vão. Precisamos abrir a nossa boca, ou seja, falar com aqueles que ainda estão na indecisão. Nossos irmãos que ainda têm dúvida sobre essas coisas. E não cruzarmos os nossos braços. Ou seja, levantar da nossa cama, colocar a nossa roupa e participar das eleições. Tentando conservar no Brasil as tradições da Igreja cristã. Não esqueça também de orar por isso. Vivemos um momento muito perigoso, uma encruzilhada na história da nossa nação e da nossa vida espiritual. O mundo está caminhando para o domínio do anticristo, mas a igreja permanece firme, caminhando para o céu, em busca da glória em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Quero orar por você e pela nossa nação. Senhor meu Deus, aqui meditamos em coisas importantes, Senhor, acerca do mundo que estamos vivendo, Senhor. Como rumos tão estranhos estamos tomando. A tua igreja, Senhor, está despertando para esta realidade. Abençoa os teus servos, Senhor, que eles possam manter posições firmes, Senhor, e que o nosso Brasil possa ser um país que te adora, Senhor, que te coloca em primeiro lugar. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, diz a tua palavra. Abençoa esta imensa nação brasileira. Abençoa os teus servos em todo este território nacional, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles irmãos que ouviram esta palavra, deram atenção a este assunto que trouxe nesta oportunidade, Senhor. Perdoa aqueles que, por algum motivo no passado de pecado, tenha praticado, Senhor, o aborto. Nós sabemos que Tu perdoa os nossos pecados, aquilo que fizemos no passado, Senhor, e nos traz vida nova. Senhor, tem misericórdia se algum dos teus servos, das tuas servas, que estão ouvindo esta palavra, já percorreram esse caminho perverso, Senhor. Perdoa-os, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, dessa menina em Santa Catarina.
toma nas tuas mãos, abençoa essa vida, que ela possa agora, mesmo depois de todos esses traumas, Senhor, ter uma vida abençoada, Senhor, entregando a sua vida a Ti, Senhor. Abençoa a todos, meu Pai, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.